essa solenidade, a solenidade da Santíssima Trindade, e que muitos teólogos, pessoas, gente boa, da igreja, fora da igreja, tentam explicar e acabam, saúde, e acabam, ou seja, ficando complicados com a situação. Mas, ou seja, não existe complicação nenhuma, tá certo? Eu não sei quanto a vocês, mas todos os dias, tá certo? Na minha vida, por exemplo, pelo menos uma vez no dia, eu faço o sinal da cruz para alguma coisa, seja para minha oração pessoal, seja porque eu passei em frente a uma igreja, ou em frente a um cemitério, ou na hora da refeição. A gente sempre invoca a Trindade, em toda missa, tá certo? Nós invocamos a Trindade. Nós começamos, na verdade, ou seja, o batizado, o Mateus, com a invocação da Santíssima Trindade. É o primeiro sinal que nós fazemos, sempre. Porque esse mistério, né? Ou seja, inclusive o coral hoje vai cantar uma música, quando eu vi no ensaio, vai cantar uma música que fala desse mistério da Trindade Santa, que é um sonho de Santo Agostinho, tá certo? Que ele tem a respeito para ele tentar explicar a Trindade Santa e tudo mais. Mas, ou seja, e a mensagem, né? Ou seja, que o spoiler alert, ou seja, a mensagem que o anjo vai falar justamente isso é mais fácil, tá certo? Caber toda a água do mar num buraquinho na areia do que você entender o mistério da Trindade Santa. Porque eu estava tentando fazer uma explicação muito, tá certo? Muito complicada, tentando fazer um mapa da mina do que é. A Trindade Santa tem uma coisa simples, tá certo? Vamos colocar, por exemplo, se você ouve uma música, por exemplo, tá certo? Ou seja, aí a pessoa canta a música e você gosta daquela música. Pois bem, a música, ou seja, ela tem um compositor, certo? Então a pessoa compõe a música, que não é a pessoa que canta, a outra pessoa que vai cantar, que é o intérprete. Geralmente o compositor não é famoso, quem é famoso é o intérprete, certo? Ou seja, ele vai cantar aquela música ali. E você, ou seja, vai ouvir aquela música, tá certo? E através da letra que foi colocada, você vai entender aquilo que aquela música significa e você vai se conectar com aquela música. Então, basicamente é isso, ou seja, Deus é esse compositor. Ele compôs a palavra, ele compôs todo o ensinamento que existe. Mandou Jesus para ser o intérprete desta palavra, para mostrar para nós o que realmente significa. E Jesus, quando foi elevado ao céu, ele deixou o Espírito Santo, para poder nos ajudar nessa interpretação, para que nós compreendêssemos realmente o que significa aquela letra, o que significa aquela melodia. Tudo isso que está aqui. Não é simples. Ou seja, nós temos aqui, ou seja, o que é a Trindade Santa para nós, tá certo? Ou seja, é exatamente isso. É Deus que tudo criou e deu a sua palavra. É Jesus que transmitiu essa palavra a nós. E é o Espírito Santo que nos ajuda a compreender essa palavra. Mateus hoje, ou seja, recebe justamente esse Espírito Santo na hora do batismo, e esse Espírito Santo é o que vai ajudá-lo a compreender. E claro, ou seja, os pais e padrinhos têm essa obrigação de trazê-los também para próximo da palavra. A palavra que Jesus está proclamando a cada momento na Santa Missa, com a leitura da Bíblia, com as orações. Ontem nós tivemos a primeira comunhão, a celebração da primeira comunhão das crianças, ou seja, apesar de nós que temos as catequistas aqui para poder ajudar as crianças a caminharem, quem deve ser o primeiro responsável para ajudar as crianças a aprenderem as orações são os pais. Eles que têm que ensinar a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, ao fazer o sinal da cruz, a rezar antes dos alimentos serem consumidos,
rezar antes das refeições. Me lembro uma vez, eu estava num restaurante e tudo mais, e a gente estava com um padre, que era pregador aqui e tudo mais. Ele falou assim, aí passou um rapaz e gozou com o padre, querendo gozar assim: ei padre, comeu igual um padre, hein? Aí ele foi lá e virou uma pessoa e perguntou assim: você rezou antes de comer? Ele falou assim: não, você comeu igual um porco. E é verdade, ou seja, se nós não rezamos antes de comer, tá certo? Nós não damos graças, nós não agradecemos aquilo que Deus nos deu, tá certo? De graça. É preciso que nós rezemos a cada momento, demos graças a cada momento. Dá graças pelo dia maravilhoso que nós temos lá fora. Dá graças por esse ar-condicionado, que maravilha, tá certo? Ou seja, o padre e o diácono aqui, os coroinhas aqui, vestem roupa doidada. Se não fosse esse ar-condicionado aqui, a gente estava suando. Então, graças a Deus, certo? Ou seja, nós temos essas coisas que às vezes nós levantamos e temos de graça. Ou seja, às vezes o carro que você tem, a casa que você mora, a cama que você dorme, tudo isso é motivo de dar graças. Por tudo isso nós rezamos, por tudo isso nós fazemos a nossa oração. E sempre começamos com o nome do Pai, e do